Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos à nossa terceira aula da eletiva Epiderme na Biofísica, com conteúdo hoje de Física, e o assunto, então, é luz solar e a composição das radiações, espectro, então, eletromagnéticos e as ondas eletromagnéticas. Competências e habilidades a serem adquiridas é identificar as radiações emitidas, no caso, pela luz, e reconhecer, então, a sua sistematização no espectro, então, eletromagnético. Luz solar. A luz do Sol se propaga até nós como uma onda chamada onda eletromagnética. Então, quando uma radiação solar entra no sistema climático da Terra, parte, no caso, é absorvida pela superfície e parte, no caso, é refletida. Uma onda eletromagnética, ela pode, então, se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. A radiação é uma onda eletromagnética. Então, quando a gente fala de radiação, a radiação ela pode ser ionizante, que é aquela que tem alto nível de energia, por exemplo, o raio gama, né, o raio X, e nós temos então a radiação não ionizante, que é a radiação então com baixo nível de energia, que como exemplo no caso a luz. A onda eletromagnética é uma vibração formada então por campos elétricos e magnéticos variável que transporta energia, no caso quando se propaga. Então, por exemplo, quando você ficar exposto ao sol, você vai sentir calor. Então, no caso, a onda se propaga, né, do Sol até a Terra, carrega energia, e a energia, no caso, então, é o calor. Nós temos uma imagem aqui da onda eletromagnética. Então, uma onda eletromagnética é uma onda, então, tridimensional, que se propaga, no caso, em todas as direções e transversal. Nós precisamos saber, analisando, né, a partir de uma onda, se ali nós temos, então, um alto nível de energia sendo carregado ou baixo nível de energia. Então, para isso, a gente precisa saber, no caso, o comprimento da onda. Nós podemos calcular, então, o comprimento da onda, né, por exemplo, a partir, no caso, da crista a crista. Então, essa parte alta aqui, gente, a gente chama de crista, a parte aqui baixa, então, de vale. Então, eu posso medir o comprimento, no caso de uma onda, a partir, então, né, de uma crista a uma crista, de um vale a um vale. Então, no caso aqui, quanto maior for, né, esse comprimento aqui, menor é a frequência, e sendo então a menor a frequência, menos energia está sendo carregada, ok? Agora, quanto, né, menor for esse comprimento aqui, ó, no comprimento de onda, então, no caso, sendo menor, maior está sendo a frequência, né, está ocorrendo, então, maior nível de energia está sendo ali, né, carregado. Tem uma outra imagenzinha aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui, se nós olharmos, ó, o comprimento é bem pequenininho. Se esse comprimento, então, está sendo bem pequenininho, a gente observa que ali a frequência está sendo, né, alta, uma frequência maior. Sendo essa frequência maior, então, mais energia está sendo carregada. Agora, nessa outra ponta aqui, ó, então, se nós formos medir, né, de uma crista a uma crista, por exemplo, nós temos, então, um comprimento maior, né, com relação a esse outro lado, e aí nós temos, então, a frequência ali, né, de ocorrência de onda, então, menor, e aí nós temos também ali um baixo nível, né, de energia, né, sendo carregado, ok? Luz solar e a composição, no caso das radiações. Então, a emissão solar é uma mistura de radiações com diferentes comprimentos de onda. Então, eu posso ter ali, né, uma onda sendo carregada com maior, né, índice, no caso de energia, maior quantidade de energia, ou no caso, né, menos quantidade de energia. E os tipos de radiação solar, então, são, primeiro, então, nós temos a luz ou a radiação, no caso visível, é o que a visão humana pode perceber, é o que nós ali podemos enxergar, ok? Contém, então, 42% da energia da emissão solar. A radiação visível contém uma energia, no caso, adequada para ser aproveitada pela fotossíntese. Ela, no caso, também é decomposta, essa radiação, ela é decomposta de cores distintas, que vão, no caso, do violeta ao vermelho, que são as cores que nós enxergamos.
E essa onda eletromagnética também, se ela penetrar, no caso, nos nossos olhos, ela, no caso, sensibiliza também, no caso, a retina, ok? A segunda é a radiação ultravioleta. Representa, então, 9% da energia total, tem um menor comprimento de onda, ou seja, no caso aqui, ela tem mais energia, né, sendo carregada do que, no caso, a luz visível, que é a anterior, e não pode ser percebida pelas pessoas. Então, essa aqui a gente não consegue perceber. É uma radiação, no caso, energética, e, portanto, então, capaz de provocar a ruptura em certas ligações químicas, levando, então, à desorganização das moléculas. Nós vamos ver, né, um pouquinho mais sobre a radiação ultravioleta já na sequência. Antes, então, nós temos a outra, que é a radiação, né, infravermelho. Ela equivale, então, a 49% da energia emitida pelo Sol. Seu comprimento de onda é maior do que a da luz. Então, com relação a essas três que nós estamos vendo aqui, que são as três, então essa daqui é a mais fraquinha, então a que menos energia carrega, ok? Também não é percebida pelo ser humano. Tem pouca energia e só produz uma agitação térmica, isso é, esquenta os corpos a ela exposto, no caso. Esse tipo de radiação infravermelho, ela está associada, no caso, né, ao calor. Então, por exemplo, se você aquecer, né, uma chapa de ferro, você não precisa, né, colocar ali a mão, né, para saber se está quente. Você, só de aproximar a sua mão, você já percebe, né, que ali está quente, ok? Nós temos, então, o espectro, então, eletromagnético e as ondas, então, eletromagnéticas. As radiações, então, são as ondas eletromagnéticas, né, ou partículas que se propagam, no caso, no espaço, carregando, então, energia e vibrando com uma frequência, no caso, específica. Então, quanto mais rápido é a vibração de uma radiação, mais energia ela carrega. Então, como nós vimos ali, sendo aquela frequência, né, maior, então mais energia, né, está sendo carregada. Se a frequência, no caso, for menor, então tem menos energia, né, sendo ali carregada. As radiações, então, de alta energia são as mais perigosas para o nosso organismo, porque elas conseguem penetrar com mais facilidade na nossa pele e provocar, então, danos graves ali às nossas células, ok? Aqui nós temos, então, o espectro eletromagnético. Olha só, gente, nós vimos ali as três radiações, então, da luz, que é a luz visível, essa partezinha bem fininha, é o que nós, então, enxergamos. Essa parte toda aqui, ó, desse lado, nós não enxergamos. Do outro lado, nós também não enxergamos. Nós enxergamos, assim, bem pouquinho, digamos assim, bem pouca coisa, né? Então, nesse lado aqui, ó, nós temos o infravermelho, né, o micro-ondas, as ondas de rádio. Então, nessa parte, nós temos ali os de menos energia, né? De baixo nível, no caso, de energia. Desse lado aqui, nós já temos, né, de alto nível de energia sendo, né, carregado. Que daí nós temos o UV, né, o raio-x, o raio gama. E aí, se vocês observarem aqui em cima, olha só, nós temos, então, aqui a onda, ó, observem, igual da imagem anterior, né? Nós temos aqui, então, ó, o comprimento, ó, tá vendo? Ele é bem maior, né, do que com relação a essa outra ponta aqui. O comprimento é, né, bem curtinho. Então, aqui nós temos, né, sendo ali o comprimento de onda menor, nós temos, então, um alto índice, no caso de energia ali sendo carregado. Na sequência, nós temos, então, a radiação ultravioleta, como eu falei para vocês. Então, a radiação ultravioleta, ou simplesmente UV, nessa a sigla, então, UV, vocês talvez já tenham visto nos frascos, né, de protetor solar, de filtro solar, e é a mais energética entre aquelas, no caso, emitidas pelo Sol, como nós vimos lá das outras duas, né? E por isso, então, apresenta mais perigos para as diversas formas da vida, no caso da superfície, então, terrestre. É uma radiação, no caso, não ionizante, como já falei para vocês anteriormente, mas com energia suficiente para produzir uma série de efeitos, então, nocíveis nos materiais ou no organismo, no caso humano, ok? Nós temos, então, embora invisível, né, nós não podemos enxergar, invisível aos nossos olhos, então pode provocar queimaduras na pele, o envelhecimento, no caso, precoce,
e até induzir, então, o desenvolvimento, no caso, né, de tumores. No entanto, gente, ela não é só, né, digamos assim, maléfico. Nós temos ela também de forma benéfica. Então, nos horários, por exemplo, nas primeiras horas da manhã, e no caso, digamos assim, primeiras horas da manhã até umas 9, 10 horas, e depois, no caso das 16, ela não é benéfico para o nosso organismo, porque daí ela estimula, né, a produzir a vitamina D. Então, ela estimula o nosso organismo a produzir a vitamina D, ok? Nós temos, então, essa radiação ultravioleta, ela é classificada em 3 tipos. Nós temos, então, a UVA, a UVB e a UVC. Então, veja bem, os raios UVA têm um comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros e são os de maior incidência na superfície, né, da Terra, o que ocorre mais. Os efeitos, então, biológicos das ondas de UVA, radiação é, no caso, então, menos energético, estão, então, associados ao bronzeamento, pois atinge aquelas camadas mais profundas, né, da derme e estimula, então, a produção, no caso, né, da melanina, que é a substância, então, que provoca o escurecimento ali, no caso da pele, tá? Em excesso, gente, pode provocar o surgimento, então, de rugas e o envelhecimento, no caso ali, precoce da pele. Então, de repente, né, se observar aquelas pessoas que trabalham, né, sempre expostas ao sol, elas têm sempre mais a pele, né, enrugada, ok? Depois, então, nós temos os raios UVB, com comprimento de onda na faixa de 280 e 320, no caso, nanômetros, são parcialmente absorvidos, no caso, pela camada de ozônio. A radiação, no caso UVB, elas são, no caso, são mais energéticas, atingem, então, as camadas mais superficiais da derme e provocam, então, uma dilatação nos capilares sanguíneos. Daí o surgimento, então, da vermelhidão, no caso, né, da pele, ok? Esses raios, né, UVB, eles apresentam a maior incidência, no caso, durante o verão, principalmente nas regiões de altitude, no caso, elevada, ou seja, próximos, né, à linha do Equador, que é o nosso caso aqui no Brasil, principalmente nós aqui no estado, né, de Rondônia, ok? Já os raios, né, UVC, eles apresentam, então, um comprimento de onda menor. Então, quer dizer que se o comprimento de onda é menor, então, nós temos ali, né, um alto, né, índice de energia sempre carregado, ok? No caso de 280 nanômetros, sendo, portanto, a radiação que menos se aproxima da luz visível, é bastante energética, tem a capacidade, então, de destruir alguns tipos de germes e bactérias. Então, esse tipo, né, de radiação, ele é utilizado, então, para esterilizar, por exemplo, equipamentos médicos. São muito nocivos à biosfera, porém não acometem a Terra, porque são completamente absorvidos pela camada de ozônio. Então, a importância aí da camada de ozônio para nos proteger, então, contra esses raios, ok? A radiação, no caso ultravioleta, gente, ela também é utilizada, né, de forma benéfica na medicina, em tratamentos, né, como a fototerapia, a laser terapia e entre outros tratamentos. Gente, por hoje é só, nós ainda temos muito para falar, né, sobre, nós vamos dar sequência, né, a esse assunto, mas por hoje, no caso, é só. Assistam, não tem dúvida, gente, entre em contato, uma excelente aula para todos.